Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Estarei lendo até o verso de número 16, do verso 11 até o verso de número 16. A palavra do Senhor diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Somente até aí a leitura do nosso texto. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Peça a Deus também que me use como um instrumento nas mãos dele essa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Foi lida nesse momento. A palavra será exposta, Deus, e que o Senhor nos conduza enquanto nós meditamos nela. Fale conosco, Deus, e que sejamos por ela instruídos, sejamos por ela capacitados, Pai. E que, Deus, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos, que eu fale da parte do Senhor, não da minha. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Amém. As boas novas não são apenas que Jesus quer ser o nosso amigo. Ela não se resume nisso. Muitas das vezes o Evangelho ele é apresentado apenas como a mensagem de que Jesus quer ser o nosso amigo. Talvez muitas das vezes nós já falamos isso com as outras pessoas. Jesus quer ser o seu amigo, mas isso reduz um pouco o Evangelho. Porque não se resume apenas nessa verdade. Por mais que isso é verdade. Por mais que seja verdade. Nós cantamos essa verdade hoje. Deus é o nosso amigo. Jesus, sim, é nosso amigo. No entanto, o Evangelho de Cristo, ele não é apenas uma questão de cultivar um relacionamento ou de seguir um exemplo, como às vezes nós falamos. Agora, siga os exemplos de Jesus. Tenha um relacionamento com o seu grande amigo, Jesus Cristo. O Evangelho apresentado, ele não se resume apenas nessas verdades, por mais que elas sejam verdades. Você e eu temos um passado concreto que temos de acertar. A gente viu isso semana passada. Nós percebemos que a nossa situação é um tanto quanto complicada, um tanto quanto difícil. Nós percebemos que nós temos um passado, talvez fazendo aqui alusão ao filme, que nos condena. Nós temos aí uma vida que não condiz muito com a vontade do nosso Deus. Nós temos pecados que nós cometemos, culpas nas quais nós incorremos, e isso gera também, de certa forma, juízo sobre as nossas vidas. Provavelmente você se lembra daquilo que nós ouvimos semana passada, sobre o quão difícil era a nossa situação, o quão complicada era a nossa situação. O Evangelho não é apenas que está tudo bem conosco, foi o que nós ouvimos. A nossa situação, ela é terrível, ela é difícil. E a pergunta que fica para nós é: o que deve então ser feito? O
que precisa ser feito então? O que o nosso Deus Santo fará? Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. Nós acabamos de cantar. O que esse Deus Santo então fará? Se Ele deseja que nós o conheçamos, como Ele pode resolver então essa situação sem comprometer a sua própria santidade? Como esse Deus Santo vai se relacionar conosco sem comprometer a sua santidade? É a pergunta que fica para nós hoje. Como essa situação ela vai ser então resolvida entre nós e Deus? Será que Deus apenas nos fará saber que o nosso pecado contra Ele não é lá assim muito importante? Será que esta é a solução? Não, seu pecado não é tão importante assim, vai, fica tranquilo, sou Deus do amor. Eu vou relevar o seu pecado. Fique em paz. Será que essa será a atitude de Deus? Será que essa foi a atitude de Deus? É a pergunta que fica para nós hoje. Será que, de fato, Ele é tão grande em amor e que apenas vai simplesmente perdoar o nosso pecado? E a sua justiça? E a sua santidade? Como fica tudo isso? São perguntas que ficam para nós agora, diante desse dilema, da nossa situação para com Deus. Como tudo isso será resolvido? Como será então o acerto de contas agora entre nós e Deus? O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos ajudar um pouco a entender essas verdades. O apóstolo Paulo, após aqui falar sobre a nossa situação, do verso 1 até o verso 3, nós até lemos esse texto no domingo passado, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que Ele então nos dá vida. Mas como tudo isso então acontece? Diante de tudo aquilo que foi dito no capítulo anterior de Efésios, tudo que Paulo transcreve aqui e escreve e passa então para que a igreja de Éfeso tenha conhecimento. Diante de tudo aquilo, Paulo ele começa o nosso texto aqui com uma implicação importante, com uma ordem importante para a igreja de Éfeso. Ele diz: portanto, lembrai-vos. Paulo quer que os seus leitores se lembrem do seu estado anterior. Ele quer isso. Mas entenda que esta lembrança não é simplesmente trazer algo à nossa mente. Não é simplesmente trazer algo à nossa memória. Na verdade, esse lembrar a ideia de uma profunda reflexão. E não só uma reflexão, mas uma ação diante daquilo que se reflete. Diante daquilo que nós passamos então a refletir. Paulo quer uma profunda reflexão. Mas ele quer também uma resposta a esta reflexão. Portanto, então, lembrai-vos de que outrora vocês eram gentios na carne. Lembrem-se disso. Não se esqueçam. É o que Paulo quer, então, trazer à memória. Tudo aquilo que ele disse lá nos versos 1 a 3. Ele recorda sobre o pecado. Porém, agora ele não diz só sobre a situação que era o pecado, mas eles também estavam excluídos de uma comunidade da aliança. Estavam excluídos por causa de uma grande inimizade. É o que Paulo quer que eles se recordem agora. Se lembrem disso. Vocês estão afastados de Cristo. Vocês estavam longe da família da fé. Esse lembrar aqui, ele talvez ecoa aquilo que Moisés disse ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso de número 15. Eu gostaria que você lesse esse texto. Deuteronômio 5, verso de número 15. Moisés diz o seguinte no texto: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Essas mesmas ordens de Moisés, elas ecoam agora através da boca de Paulo, da pena na mão de Paulo, enquanto ele escreve ao povo de Éfeso. Lembrem-se de onde vocês saíram.
Moisés diz: eu tirei vocês lá da escravidão do Egito. E Paulo diz: olha, lembrem-se quem vocês eram. Eram excluídos da família da fé. Vocês eram excluídos da promessa da aliança. Vocês eram gentios na carne, estavam completamente fora. Lembrem-se quem vocês eram. Deus os resgatou da escravidão. Deus os redimiu, o seu povo. E Moisés, ele repete algo parecido no capítulo 8 de Deuteronômio, verso 18, dizendo: antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a tua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então Paulo quer que eles também se lembrem disso, se lembrem do seu estado, mas ele quer também que eles entendam como era a vida deles sem Jesus. Ele diz aqui pelo menos 5 questões importantes aqui. Ele diz que eles estavam separados de Cristo. É o que ele diz aqui entre o verso 11 e o verso de número 13. Vocês estavam separados de Cristo. O fato aqui é que eles não sabiam nem quem era Jesus. Eles não sabiam nada disso. Não conheciam o Messias, estavam completamente isolados de Jesus Cristo. Vocês também estavam excluídos da cidadania do povo de Deus. Vocês não eram nação de Deus. Vocês também não eram Israel do Senhor. Vocês não eram isso. Vocês eram estrangeiros e alheios a promessas da aliança. Vocês eram completamente estrangeiros. Vocês estavam afastados da promessa da aliança. Esses eram vocês. E ele continua: vocês também estavam sem esperança. Não havia uma perspectiva de futuro para vocês. Não havia. A esperança do grego, e Éfeso era uma cidade grega, a esperança greco-romana era de uma vida após a morte que envolvia exclusivamente atravessar ali o rio Estige, pagar o barqueiro Caronte com uma moeda, caso seus parentes se lembrassem de colocar uma moeda na boca deles ali antes deles serem sepultados. Então com aquela moeda eles iam então ali até a área dos mortos e esperavam então com aquela moeda pagar então para atravessar aquele rio e então vagarem eternamente no campo Elíseos. Esta era a esperança greco-romana. Se é, como muitos deles pensavam, que isso existia. Mas em contraste a tudo isso, conforme Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 1, verso de número 3, ele fala de uma esperança viva. Ele fala de uma esperança dinâmica, de que o futuro está garantido em Cristo Jesus. Vocês eram sem esperança e agora vocês têm uma nova esperança. Vocês estavam também, Paulo diz, sem Deus no mundo. A palavra grega aqui usada para sem Deus é a palavra ateoi, que deu origem à palavra ateu nos dias de hoje. Vocês estavam completamente sem Deus. Vocês não tinham relacionamento com Ele. Vocês não tinham vida com Ele. Vocês eram ateus, completamente desprovidos da esperança, sem o verdadeiro Deus para ajudar vocês. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Calvino diz algo interessante sobre esse texto, sobre esses versículos. Ele diz que Paulo quer que os efésios se lembrem de onde eles tinham vindo, para que eles permaneçam humildes. Antes de se converterem, eles não tinham sequer as marcas do povo de Deus. Não havia marcas de Deus nos seus corações. Então não se esqueçam, para que a soberba não suba o coração de vocês. Não se esqueçam disso. Após então Paulo trazer essa ordem de lembrança, no verso de número 13 ele fala sobre o estado presente deles. Em Cristo agora, vocês que estavam longe, fossem aproximados pelo sangue de Cristo. Assim como no verso 4 de Efésios 2,
O mas, ele muda toda a situação. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Aqui Paulo usa a mesma técnica. Ele diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O mas aqui agora traz a nova realidade desse povo. Eles eram alguma coisa, lembrem-se disso, mas agora vocês foram aproximados a Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus veio não apenas para judeus, mas ele veio também para os gentios, o afastamento dos gentios de Deus agora em Cristo os aproximou, os trouxe para perto. Eles agora são povo de Deus. Talvez aqui ecoando o que o profeta Isaías diz, lá em Isaías 57, verso de número 19, onde ele fala: como o fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. E isso acontece não pelo seguimento da Torá, não pelo simples e exclusivo cumprimento da lei, mas ele diz pelo sangue de Cristo Jesus. É isso que aproxima então vocês. É aí que vocês então descobrem a paz com Deus, a reconciliação, a inimizade sendo quebrada e agora uma amizade sendo estabelecida no sangue de Cristo Jesus. Continuando o nosso texto, a partir agora do verso de número 14, ele vai nos mostrar agora como esse novo estado de sermos aproximados, ele passa então a acontecer. Como isso então acontece? Paulo disse aos Efésios no verso 3 que Cristo os aproximou. Agora ele diz como tudo isso, como esta incrível ação de Deus fez com que eles de fato então se aproximassem do Senhor. E aqui obviamente Isaías 57 continua a ecoar através de Paulo aquilo que foi dito pelo profeta sobre a paz, porque ele diz: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e derribou a parede da inimizade. Ele é a nossa paz. Essa paz para os de perto e para os de longe, que Isaías diz. Ele é a nossa paz. A paz, a shalom sonhada, tão almejada, foi agora de fato alcançada em Cristo. De fato alcançada. A paz sempre foi um assunto que rodeava o linguajar profético e messiânico. Sempre foi. Quando nós olhamos para os textos proféticos, e principalmente aqueles que já apontavam claramente para o Messias, a paz sempre estava ali atrelada àquela profecia que estava sendo então proferida. Aliás, o Messias, em Isaías, ele é chamado de o príncipe da paz. O mesmo profeta, lá no capítulo 52, verso de número 7, ele diz o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. Essa paz, essa shalom, sempre foi almejada pelo povo de Deus. Sempre foi almejada. E o que é paz, segundo a Bíblia? O que essa palavra tão importante, que a gente fala tantas vezes, o que isso quer dizer, segundo as Escrituras? A paz bíblica, ela é muito mais do que uma sensação pessoal de tranquilidade, de bem-estar. Eu estou em paz, estou tranquilo, eu estou num estado de bem-estar. Fique em paz, fique tranquilo. Fique em paz, fique tranquilo. Geralmente, quando nós fazemos alusão a essa palavra, nós queremos dizer isso, mas para a Bíblia, ela tem um significado ainda um pouco mais profundo. Porque ela carrega uma ideia de harmonia,
onde havia conflito, esse conflito cessa. Ela diz que há agora uma harmonia, primeiro com Deus e depois com aqueles que nos rodeiam. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz para as Escrituras inclui também uma ordem de integridade, de áreas diferentes da vida e de grupos de pessoas que agora se unem para que os conflitos se cessem, trazendo uma sensação agora não só de bem-estar, mas de segurança plena, de algo que agora garante a nossa segurança. Esta é a paz para as Escrituras. E perceba o que Paulo diz. Paulo diz aqui que Cristo trouxe a paz? Não. Paulo diz que Cristo é a paz. Ele é a paz. Jesus é a própria paz. Ele diz que essa paz, ela acontece porque ele fez de dois um. Ele até uniu judeus e gentios que estavam em conflitos, fez dele um só povo. Uma só nação, a igreja. Ele derrubou a barreira da inimizade, a inimizade que existia foi de uma vez por todas quebradas. A inimizade que havia entre o povo e Deus foi quebrada por essa paz que é Cristo Jesus. Ele também diz que essa paz aboliu a lei como um jugo, como um peso, não mais. Diz aqui que pôs de lado, tornou agora o jugo ineficaz, nós já não somos mais julgados, agora cumprimos a lei por amor e obediência a Cristo Jesus. Assim Paulo, como ele também diz em Romanos, capítulo 10, verso de número 4, Cristo é o fim da lei. Ele diz aqui que a lei ainda está intacta em Cristo Jesus, mas que todos os comandos específicos do juízo, da punição sobre os filhos de Deus, não estão mais em vigor. Não estão mais. Verso de número 16. Ele diz então que tudo isso só foi possível por meio da cruz. Somente pela cruz, ele diz. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, de uma vez por todas. A barreira foi quebrada, o muro foi quebrado pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que é que tudo isso tem a ver conosco hoje? Na verdade, muita coisa. Como eu disse, o Evangelho não é somente que Jesus quer ser o nosso amigo. Por mais que esta verdade esteja presente, mas ela não é o cerne do Evangelho. As boas novas, além de serem a da amizade maravilhosa com Cristo Jesus, as boas novas é a da reconciliação, onde havia uma grande inimizade. Colossenses 1:21, texto que nós lemos hoje, ele diz: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Nós éramos inimigos, nós éramos estranhos. O verso 22, ele continua: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Éramos inimigos, mas ele nos reconciliou com o nosso Deus, através da sua morte. Romanos também, lá no capítulo de número 5, verso 10 e verso de número 11, Paulo diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação.
fomos reconciliados. Como um Deus santo iria se relacionar com seres falhos e pecadores como nós somos? Como um Deus santo vai fazer isso? São as perguntas que nós fizemos lá no início. Como esse Deus vai se relacionar comigo? Como? Será que ele iria se relacionar dizendo o seguinte: Jesus, vai lá, faz amizade com Paulo, e assim eu vou perdoar os pecados dele? Será que esta seria a atitude do nosso Deus? O Evangelho, queridos, é Cristo resolvendo de uma vez por todas a tensão que havia entre nós e Deus. Ele resolvendo de uma vez por todas o conflito que havia entre nós e Deus. Muitas pessoas não gostam muito da ideia de pensar na justiça de Deus. Muita gente não gosta muito disso. Gostam de pensar somente na graça, na bondade, na misericórdia. Mas o Evangelho, ele nos mostra que justiça está intimamente ligada com a bondade do Senhor. Elas são distintas, mas elas nunca estão separadas. Nunca estão. Elas andam juntas. Elas caminham juntas. Nós temos um entendimento muito errado da nossa dívida para com Deus. Quando pecamos contra Deus, nós incorremos numa dívida moral com esse Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. A lei de Deus, ela impõe uma obrigação para nós. Não podemos nos esquecer disso. A lei de Deus, ela impõe essa obrigação e nós somos chamados a cumprir a esta obrigação. Assim é a lei de Deus. A cumprir a essa obrigação que é viver em perfeição. Esta é a obrigação que nós temos. A lei de Deus, ela requer isso de nós. Não podemos nos esquecer disso. Se pecamos, pelo menos uma vez sequer, o nosso pecado para com o nosso Deus, ele é moral. E nós nos tornamos devedores que não podem pagar. Uma mentira faz de nós mentirosos. Um roubo faz de nós ladrões. Por mais que a dívida seja paga, continuaremos sendo ladrões. Nós temos para com Deus uma dívida moral com Ele. Nós precisamos entender isso. A dívida moral, ela é diferente daquilo que nós chamamos de dívida pecuniária. A dívida pecuniária é uma pessoa que deve ali, talvez uma quantia de valor, ela pagou aquele valor, a sua dívida então foi quitada. Ela não deve mais. A dívida moral não é assim. Ela não é dessa forma. Imagine a seguinte cena, um rapazinho, ele entra numa sorveteria. E ali tem uma atendente no balcão daquela sorveteria e ele pede um sorvete de chocolate. E aquela atendente, então, ela prepara o sorvete daquele garotinho. E aquele garotinho pergunta: quanto que custa o sorvete, moça? Aquela moça diz: esse sorvete custa R$2. Bons tempos, né? Hoje não custa mais isso. Esse sorvete, ele custa R$2. Então aquele garotinho enfia a mão no bolso, triste, porque ele sabe que foi para aquela sorveteria com apenas R$1 no bolso. Ele diz: moça, minha mãe só me deu R$1. Eu não posso ficar com esse sorvete. Imagine você naquela sorveteria, presenciando essa cena. E você fica com pena daquele garotinho. E você chega, abre a sua carteira, tira ali uma moedinha de R$1. E fala assim: olha, eu vou pagar a metade do seu sorvete, viu, rapaz? Aquela atendente, então, uma vez que a dívida daquele menino era apenas financeira, ela recebe o seu R$1. E aquele garotinho, então, vai feliz com o seu sorvete para casa. Ela aceita aquele pagamento. Não há mais dívida daquele garoto para com aquela sorveteria.
Agora vamos mudar a cena. Vamos mudar essa cena. O mesmo rapazinho, na mesma sorveteria. Ele sabe que o sorvete custa R$2, mas ele não tem essa quantia. Então ele espera que a atendente vá até os fundos da loja. Ele entra abaixado naquele balcão. Ele pega uma casquinha, vai lá no seu sorvete que ele queria de chocolate e enche a sua casquinha. E ele tenta sair correndo, mas o dono da sorveteria vê e vai atrás daquele menino. E ele então chama ali os guardas que estavam ali por perto. E você presencia a cena. E você fica com pena daquele garoto. E você chega ali para então aquele dono da sorveteria. E diz, olha, eu vou pagar o sorvete desse menino. Então naquele momento o guarda ou o policial, ele simplesmente olha para o dono da sorveteria e pergunta, você ainda quer formalizar a acusação contra ele? Porque a dívida dele não é apenas a quantia em dinheiro, mas é também moral agora. É moral. Pagar o sorvete não resolve mais a dívida daquele garoto. Não resolve mais a dívida daquela pessoa. Porque ele não só deve, mas ele também roubou. A sua moral agora foi corrompida. A cruz e a expiação de Jesus Cristo, elas entram em algo similar a essa simples ilustração. Talvez ainda com uma profundidade maior. Porque não é um estranho oferecendo o valor de R$2 pelo sorvete. Mas é como se fosse o próprio dono da sorveteria. Virando para aquele guarda, olha, eu pago. E pode deixar que eu cumpro a pena desse menino. A cruz e a expiação do nosso Cristo, ela entra dessa forma. Ela entra dessa forma. Deus, queridos, não negocia a sua justiça. Deus, Ele não irá sacrificar a sua retidão. Ele não vai fazer isso. Ele não vai descartar a sua integridade, que é em essência. Na verdade, Ele diz, eu vou me assegurar de que o pecado seja punido. Eu vou me assegurar disso. Quer você goste da mensagem da justiça de Deus ou não, esta é a realidade. Eu irei assegurar que o pecado seja punido de uma vez por todas. Isso, queridos, é a justiça da cruz. Isso é a justiça. O próprio Deus assumindo o jugo de dívida que era nosso. Isso é a cruz. Isso é a justiça de Deus. A misericórdia da cruz é vista no fato de Deus aceitando o pagamento feito por um substituto. Alguém que voluntariamente nos substituiu na cruz. Por isso o Evangelho, ele vai além do simples fato de Cristo ser o nosso amigo. O Evangelho é Cristo sendo o nosso reconciliador com o nosso Deus. Isso é o Evangelho. E isso foi feito em Cristo. Na cruz ele cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, no capítulo 53, verso 12, onde ele diz, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Com os poderosos ele repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Como esse Deus Santo vai se relacionar com você?
Como esse Deus Santo vai se relacionar comigo? A resposta é através da cruz e da obra do seu Filho. É somente por ela. É somente por essa cruz. Somente pela obra de Jesus. E a obra de Jesus, queridos, na Bíblia, ela é descrita por pelo menos 3 formas. A obra de Cristo é descrita como redenção. Assim é descrita a obra de Cristo. Uma compra por meio da qual é garantida a liberdade de nós, que éramos oprimidos pelo pecado. A obra de Cristo ela é descrita também como reconciliação, na qual a inimizade entre 2 pessoas, no caso, entre nós e Deus, foi de uma vez por todas solucionada. Cristo nos reconciliou. A obra de Cristo ela é descrita como uma propiciação, também na Bíblia. No sentido de que é uma satisfação da ira justa de Deus. Eu irei punir o pecado. Cristo então satisfaz a Deus. Cristo então satisfaz a essa ira, satisfaz a essa justiça, que era contra pessoas, que era contra as nossas vidas, que era contra os nossos pecados. A ira de Deus então ela é satisfeita de tal modo que agora esse Deus pode se relacionar conosco, pecadores. Porque a ira dele contra nós já foi satisfeita por Cristo. Agora ele se relaciona comigo e com você. Agora nós temos paz com esse Deus. Agora nós podemos fechar os nossos olhos e orar a Ele. Agora nós podemos abrir as nossas bocas e cantar a Ele. Porque a ira que se acendia contra nós foi satisfeita pelo Filho. Foi satisfeita. Ele olhou para a obra de Jesus e ele disse: estou satisfeito. Estou satisfeito. A cruz é o caminho de Deus para nos trazer de volta a Ele mesmo. Isso é a cruz. É Deus em Cristo nos trazendo novamente para Ele mesmo. Essa é a cruz. Por isso, quando nós nos deparamos com o texto de Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Quem tem essa dignidade? Quem é capaz de fazer isso? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para esse livro. O que estava escrito nesse livro? De acordo com o contexto da passagem, era toda a justiça de Deus que estava para ser aberta. Mas quem pode aguentar essa justiça? Ninguém sobre o céu e nem sobre a terra aguentaria. Por isso o texto nos diz então que João, ao ver isso, ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para aquele livro. Quem pode? Todavia, diz o texto, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto,
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, vamos ler todos juntos? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Louvado seja o nosso Deus. Digno és de abrir o livro. Quem há que pode abrir? O Cordeiro, o Leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e nos fazer povo, reino e sacerdotes, nos reconciliando com o nosso Deus. As boas novas é Jesus sendo nosso fiador. As boas novas é Jesus sendo o fiador da nossa dívida e nos reconciliando com o nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe. Gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento. E nós vamos cantar mais uma vez essa verdade. Digno és o nosso Cordeiro. Ele é digno e é poderoso. Vamos cantar isso.